Chegou agora? Rola iniciativa! Hoje a gente vai falar de um tema que é principalmente para mestres, mas eu falo para quem é jogador, fica, porque você vai poder dar ideias para o seu mestre, ajudar ele de repente a desenvolver isso para vocês, que eu tenho certeza que você como jogador tem muita vontade de jogar. E qual que é o tema de hoje? Guerra, aquelas guerras com muita gente, estilo Senhor dos Anéis, sabe? Acho que todo mundo que assistiu o Senhor dos Anéis e joga RPG tem vontade de uma hora ter isso na mesa dele, aquele confronto gigante, né? Então, fica com a gente que hoje a gente vai falar como fazer isso. Bom, os sistemas D20, que envolve D&D, Tormenta 20 e outros, nenhum deles, pelo menos que eu conheça, tem regras específicas sobre guerra com muita gente. E a grande preocupação de mestres é como eu vou controlar tudo isso? Como é que eu vou dar conta de saber quem tá ganhando, quem tá batendo em quem com aquele monte de gente? Eu vou ficar rolando 100 dados enquanto os jogadores ficam esperando eu terminar de rolar? Não dá. Vai ser um jogo, uma mesa bem chata para quem tá jogando. Então, eu vou dar aqui algumas ideias de como vocês podem abordar o tema de guerra em vários níveis dos personagens e ainda vou dar um exemplo do que ocorreu na minha mesa e como que eu adaptei nesse caso as regras para que o jogo ficasse dinâmico. Primeiro de tudo, a guerra é aquele evento, né, que vai culminar numa grande campanha, mas ele também pode acontecer no início, mesmo os personagens sendo ainda de nível baixo. É lógico, eles não vão ser os generais, nem vão ser chamados pelos reis para comandar o exército, porque eles são nível baixo. Então, provavelmente, o que vai ocorrer? Eles vão ser a linha de frente, soldados ali que vão para o combate. E nesse caso, você pode colocar o combate direto no caso de uma parte da guerra, ali no caso do destacamento deles, tudo mais. Você não precisa rolar o dado para os 100 soldados que tem ali, você pode fazer o confronto direto entre os jogadores e quem ele estiver combatendo do outro exército, né? E os outros você vai levando conforme você acha que um lado seria mais forte que o outro, ou conforme a situação que você quer criar para os jogadores. De repente, se você quer uma situação que eles recuem, ou que eles repensem e tudo mais, ou que seja um local que eles foram enviados para ser mesmo a bucha de canhão, ou seja, era uma missão suicida, só que ninguém contou para eles, basta você fazer com que os aliados deles vão caindo aos poucos e eles vão percebendo que eles vão ficando em minoria. Isso dá até um gancho para uma aventura, né? De repente eles eram de um exército que não era tão bom, eles foram enganados ou eles acreditaram em algo que não era verdade. E aí eles podem partir para uma campanha perseguindo aí essa pessoa que enganou eles e colocou eles numa situação. Ou mesmo o outro lado acabar contratando eles para eles ajudarem a derrubar, já que eles já estiveram do outro lado e têm algum conhecimento e podem se infiltrar de repente. Então assim, o nível de percepção no caso dessa batalha tem que ser baixo, eles não conseguem perceber tudo que está ocorrendo no campo de batalha, porque eles estão bem no olho do furacão, por assim dizer, né? Bem no centro de onde tudo está acontecendo e eles precisam se preocupar em ficar vivos. Então eles não têm como saber se o destacamento de cavalaria está dando certo, se o outro plano. Na verdade, muito do plano pode nem ser contado para eles, né? E como eu falei, eles podem ser só a bucha de canhão, a isca, né? Para outra estratégia aí, caso os generais que estão no comando deles não sejam pessoas muito boas, né? Que não estejam se importando em perder muitos soldados, que pode ocorrer. Existem várias possibilidades aí, você até mesmo dos personagens mudarem de lado no meio dessa guerra aí, percebendo que o que eles estão defendendo não é tão bom assim, né? Tem alguns aí ganchos de aventura, por exemplo, em Tormenta existem os puristas, então você poderia de repente usar isso, eles foram enganados e estavam defendendo o exército errado e aí eles mudam de lado. Então tem toda uma campanha que pode ser montada em volta disso logo no início, né? Logo nas primeiras sessões. Aí a gente parte para quando os personagens são de nível mediano. São o quê? Aqueles níveis já um pouco mais altos, onde eles já têm um certo poder, o guerreiro consegue já derrubar um pouco mais de gente de uma vez só. O mago já começa a ter acesso a magias de área que fazem muito estrago, como bola de fogo, por exemplo, ou outras tantas que existem, né? Tanto aí o clérigo também começa a ter acesso a algumas outras magias mais fortes.
Então esse daí seria como se você colocasse eles mais na parte de um grupo de ações especiais, com uma missão determinada dentro da guerra, né? Enquanto tá tendo o confronto lá dos soldados da linha de frente no campo de batalha, eles seguem por um outro caminho em busca, por exemplo, de um líder, que caso ele fosse derrotado, enfraqueceria a moral dos suas tropas, né? Ou as tropas mesmo se renderiam, já que o seu líder máximo caiu, ou um general, ou um capitão, ou alguém que faça diferença, ou mesmo cortar suprimentos, alguma outra missão especial onde precisa de uma tropa mais de elite, por assim dizer, de pessoas com mais especializações que conseguem resolver mais. Já no campo de batalha direto, provavelmente eles seriam um fator de desequilíbrio, porque eles seriam muito mais fortes que os soldados de linha de frente, podendo às vezes forçar o exército inimigo a levar alguém mais forte do próprio exército para confrontar esse grupo. Seria o caso, por exemplo, de quando tem o confronto lá, os ogros no Senhor dos Anéis, eles são maiores, mais fortes. Quando vê que o Aragorn e os outros estão fazendo a diferença, eles mandam o ogro para cima dele, que é mais forte, naquele momento, né, pelo menos. Aí existe uma outra possibilidade. Quando são de nível muito alto, aí eles já estariam no comando, né, das tropas. Então você poderia colocar eles como generais, ali comandando as tropas, colocando quem iria para onde, como iria ser feito. Eles vão enviar as tropas para determinado local do mapa, não vão. E aí seria interessante vocês terem um confronto, né, na verdade uma cena, caso vocês usem grids ou mapas maiores, mais amplos. E aí utilizar as peças como se fossem infantarias ou grupamentos do teu exército, seja de arqueiro, seja do que for, para que representem. Então não seria um único personagem andando. Você teria que abrir um pouquinho mão do seu personagem em si, né? E comandar as suas tropas. E aí você poderia fazer um confronto, por exemplo, colocando pontos de vidas para as tropas e o bônus, né? Só que o ponto de vida seria geral para a tropa. Então, digamos que eles tenham 100 soldados, ele teria 100 pontos de vida, por exemplo. E aí, conforme ele vai perdendo isso, ele vai perdendo soldado. Poderia fazer rolagens de ataque quando determina bônus e defesas, coisas desse tipo. Ou você poderia ir para um sistema mais simples, talvez até um pouco mais rápido, mas aí você teria que ter menos pontos de vida, você teria que ter peças. Não sei se vocês vão lembrar daquele jogo de tabuleiro War. Desenterra ele lá do armário, se você tiver, pega as pecinhas e aí cada um pode representar um exército. E aí você rola mesmo na mecânica do War. Isso daí facilitaria bastante o jogo e ainda traria uma emoção, né? Porque estaria rolando os dados, vendo quantos saem, quantos não saem. Se você usar o War 2, tem a parte dos aviões, né? Você poderia usar como se tiver uma infantaria aérea de grifos, por exemplo. Você poderia usar eles como exemplo. Teria aí algumas maneiras de você tornar a guerra divertida, né? Dinâmica, mais fácil, porque teria uma emoção por tudo, né, que está ocorrendo. Isso seria algumas ideias que eu estou colocando aqui para vocês, porque não existe uma regra já pronta sobre guerra. A Wizard estava desenvolvendo para o D&D alguma coisa, até chegou a colocar alguma coisa no site como experimental, mas foi muito tempo que eu não vejo, eu não sei se eles lançaram isso ou não como um livro, ou se ainda está na fase de teste, ou se devido ao que ocorreu teve um atraso. Que eu saiba, não existe uma regra oficial de como realizar uma guerra gigante. Então aí são algumas ideias que o mestre poderia ter e adaptar. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Deixa um like aqui pra gente. E eu vou trazer aqui um exemplo da minha mesa. O que eu fiz, eu tava mestrando aquela aventura. No caso era D&D ainda 3.5, né? O grupo. Só pra vocês entenderem, eles estavam atrás de Lenorien, a capital élfica, tomada pelos Hobgoblins, e foram enviados pro continente sul. Chegando lá, eles descobriram alguns refugiados élficos que ainda estavam escondidos e eles estavam tentando tirá-los lá do continente sul. Nisso eles descobriram uma lenda sobre um navio antigo élfico que havia trazido os primeiros elfos e que ainda estava numa cidade antiga à beira-mar. Só que essa cidade há muito tempo havia sido abandonada pelos elfos, antes mesmo da capital cair, e depois eles descobrem que aquela cidade tinha sido tomada por um dragão negro. E aquele dragão, ele tinha influenciado toda a região, e aí os Hobgoblins evitavam a região, apesar de saber de existir um grande tesouro
tesouro naquela cidade. Bom, eles foram para lá, conseguiram derrotar o dragão, pegaram o navio para sair, mas o navio estava com problemas e eles tinham que consertar esse navio. Só que a partir do momento que um dragão foi derrotado, começaram a se espalhar rumores pelas vizinhanças, né, pelos locais próximos de que ele havia sido derrotado. E atraiu a atenção de uma vila Hobgoblin ali próxima, que era aliado lá da capital, não era a principal. Mas eles marcharam com mais de 300 Hobgoblins para atacá-los. O grupo tendo ali, eram 7 pessoas, né? 6 pessoas, 6 aventureiros, mais alguns soldados que ainda tinham sobrevivido aí dos elfos que poderiam lutar, mais o capitão ainda, que era o líder, né, que estava tentando salvar todo mundo, e aí eles tinham muitos civis dentro desse grupo. Então, enquanto consertavam, foi se espalhando e eles rumaram para lá. E aí eles armaram a defesa, tendo aí cerca de 45 pessoas para segurar mais de 300. A vantagem que eles tinham é que tinha um rio largo e uma ponte estreita que estava até quebrada no meio, então isso dificultaria a passagem do exército inimigo. Mas indo para a parte da mecânica, agora que eu já esclareci como é que tava, eles tinham armas de cerco, tá, catapultas, e eles do outro lado tinha apenas uma que eles conseguiram consertar, que estava ali na cidade. Além de tudo, o necromante do grupo levantou o dragão como um zumbi depois que o dragão havia sido morto. Então ainda tinha mais essa defesa extra aí para eles. Então, seguindo na parte de combate, como que foi feito? Eu sabia que os soldados de infantaria dos Hobgoblins eram mais fracos que os soldados élficos que ainda existiam, porque devido a serem poucos, eles tinham que ser bons para estarem sobrevivendo, né? E eles iam mandar primeiro as buchas de canhão, os que podiam morrer, por assim dizer, né? E daí, nesse confronto, cada vez que eu rolava, os personagens faziam as ações deles, atacavam, eu não rolava um dano para esses Hobgoblins mais fracos. Eles simplesmente caíam com um ataque certeiro, porque eles teriam aí no máximo 9 pontos de vida, 8 pontos de vida no D&D, então eu já facilitei. Em vez de ficar contando, deu 4 de dano, nossa, esse aqui tem 4, aquele lá tem 7, aquele outro tem... Não, tipo, acertou, ele caía. Já nos elfos, como eles eram um pouco mais fortes, os arqueiros deles precisavam ser acertados 3 vezes apenas. Eu rolava alguns dados, eu percebi que a porcentagem de chance que eles acertavam era menor, então eu fazia o quê? Mais ou menos a cada 2 rodadas, 2 elfos eram atingidos. Então eu não ficava também rolando dados, eu rolava dado apenas contra os jogadores, para ficar justo para os jogadores, tá? Mas contra os aliados deles eu fazia isso. E aí eles tinham também alguns magos élficos de baixo nível que podiam soltar algumas magias, que eles colocaram na retaguarda para caso passasse. Eles armaram algumas defesas, soltaram magias que ajudaram a bloquear, tudo mais, e entraram no confronto quando eram inimigos mais fortes. Então, eu deixei os confrontos principais para os jogadores e os segundos eu fui levando mais ou menos como eu achava. Então, os magos acabaram as magias, eles recuaram os magos. Então, eles já perderam aí umas 5, 6 pessoas. Alguns arqueiros caíram, estavam feridos, eles não queriam que nenhum morresse. Então, conforme eles tomavam 2 ataques, eles já faziam ele também recuar para a cidade para tentar confrontar lá caso fosse necessário. E aí, num determinado momento, quando eles já estavam com poucos soldados, mas eles armaram uma defesa muito boa, os Hobgoblins estavam usando várias táticas, né, de batalha. E eles haviam capturado alguns elfos. E eles colocaram os elfos do outro lado da ponte, numa jaula, né, numa carroça jaula, como isca para os jogadores e recuaram o restante do exército. Como tinha um servo de Glorien, né, a deusa dos elfos, era D&D 3.5, mas ambientado em Arton, né, na Tormenta. Em Arton, não sei como é que fala. Eles então tiveram que tentar o resgate, foram meio que obrigados. O elfo não obrigou ninguém, mas ele falou que ele iria, e os outros, por agradecimento dele já ter feito muita coisa, foram uma missão de resgate, por assim dizer. E foi aí que eu coloquei o confronto maior. Devido aos jogadores serem de alto nível, eu fiz um confronto
bacana para eles, beleza? Bom, pessoal, e vocês já fizeram um confronto de guerra dentro do seu jogo? Como que foi? O que vocês fizeram ali? Conta aí alguma regra que vocês tiveram que criar pra gente ficar sabendo. E marca aquele seu mestre caso você queira um confronto aí de, né, Senhor dos Anéis. Manda o vídeo pra ele assistir, de repente ele se anime em fazer também. Pra galera que tá inscrita ao canal, muito obrigado, o pessoal tá fantástico. E a galera que não é inscrita ainda, se inscreve, dá aquela força pra gente, não custa nada. No cantinho da tela você pode clicar que você se inscreve, tem o botão de se inscrever também, vai lá, dá aquela ajuda que a gente está procurando trazer um conteúdo de qualidade aí pro seu RPG. Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!